Estariam os tripulantes dos OVNIs interessados na fauna do nosso planeta? Depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje a gente está com mais um vídeo extra para vocês aí. É um outro documentário do extinto canal Infinito que foi publicado lá pelo ano 2000 aproximadamente e o título dele é OVNI Colheita Biológica, ou seja, vai estar abordando esse aspecto interessante aí da casuística ufológica. O que a gente vai ter lá? A gente vai ter alguns casos de mutilações de animais pesquisados aí, inclusive pela Linda Montgomery, que é uma pesquisadora norte-americana. Tem um caso imperdível, que esse daí eu tenho certeza que você vai gostar. É um fazendeiro que acabou doando para o tripulante do OVNI 4 coelhos. Isso aí, ele pegou lá do viveiro onde ele tinha a criação de coelhos e doou 2 machos e 2 fêmeas. Isso aí, isso você não pode perder, tem que assistir para conhecer este caso aí interessantíssimo. Além desses casos, tem vários outros aspectos envolvendo aí a colheita biológica que os tripulantes dos OVNIs têm feito ao longo dos anos no planeta Terra. Antes, porém, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixe os seus comentários. E não esquece aí de comentar com seus amigos e compartilhar com eles sobre o nosso canal, um canal de ufologia aí que faz ufologia com seriedade. Então, sem mais delongas, vamos ver esse interessante documentário. Quem ainda não viu OVNIs por aqui? Todo mundo vê OVNIs aqui. E se moveram por cima de nós e viraram para baixo. Então nós conversamos, tivemos um intercâmbio de ideias, as razões que os impulsionavam, tinham expedições científicas, vinham buscar animais. Abdução. As galinhas estão morrendo, como na Zona Norte. Como pode-se ver, este assunto é impressionante. Um caso estranho, muito estranho. OVNI. Hoje, colheita biológica. A exploração de novos mundos, a ampliação de conhecimento tem sido uma característica da humanidade através da história. A chegada de Colombo na América em 1492 mudou radicalmente a concepção que os europeus tinham sobre a Terra. Talvez no ano de 2007, quando a primeira nave tripulada chegar a Marte, mude alguma coisa na nossa concepção sobre o Sistema Solar. Se houver vida em alguns pontos de outra galáxia, como é o mais provável, poderíamos presumir que estes seres tenham a mesma inquietude. E com uma tecnologia mais avançada, poderiam talvez ter chegado até o Sistema Solar e, exagerando no raciocínio, até nosso planeta. Nesse caso, o que fariam esses visitantes? E que rota seguiriam?
Descartada uma razão científica que explique por que diferentes habitantes de Alto Rajuel dizem com tanta frequência haverem tido avistamento de OVNIs, demos com um caso que vai mais além da mera contemplação de objetos luminosos e que parece coincidir com uma teoria muito interessante. É que assim como Colombo levou para a Espanha do Novo Mundo amostras de plantas, ouro e inclusive aborígenes, os OVNIs estariam levando amostras de nosso planeta a seu mundo. Quem ainda não viu OVNIs por aqui? Todo mundo vê OVNIs aqui. Luzes e de repente apareciam e desapareciam. Umas luzes que se mexiam para todos os lados. Alguma vez você ouviu um OVNI? Não, senhor. Não. São parecidos com saias, mas de todas as cores, como verdes, como amarelas. Era uma coisa redonda e luminosa que vinha direto até nós. Era um triângulo com luzes ao redor que mudavam de cores. E depois o que mais me preocupou é que tinha um brinquedinho, como esses que soltam faíscas, que as meninas têm, que as crianças brincam. A explicação que eles deram depois que eram helicópteros ou coisa assim, mas não era isso. Vão dizer e inventar que eram OVNIs, mas não eram. Por que neste lugar as denúncias sobre avistamentos se sucedem durante os anos, registrando-se as mais recentes ao final de 1999? Quais as experiências que seus habitantes dizem ter vivido? Qual era o formato do objeto? Neste momento era apenas uma grande luz. Desceu muito rápido, se deteve de repente e foi em nossa direção. Foi muito rápido. Protagonista de um dos casos mais antigos, que é lembrado pelos vizinhos da região, Hugo Lecaros, taxista, teria vivido uma incomum experiência de madrugada, em frente à sua casa, na rua Miraflores, 22 anos atrás. Como era esse objeto? Era uma luz, como uma esfera grande. De que tamanho? Nem tão grande, digamos, do tamanho de uma bola de futebol ou algo assim. Essa foi a luz que vi primeiro. Isso deu 2, 3 voltas, digamos. Fez 2 paradas até chegar a este lugar. E depois, mais ou menos a 1, pousou aqui a uns 10 metros acima de nós. Estava com mais 2 amigos aqui conversando. Conforme o relato de Hugo Lecaros, quando o objeto voador não identificado desceu até ficar sobre ele e seus 2 amigos, notaram que seu diâmetro era de uns 7 metros. Quer dizer que o som que produzia era diferente de um avião. Claro, era assim como uma abelha, uma mosca, algo assim como um zumbido assim, só isso. A luz, o raio de luz sobre nós, esse foco, emitia um calorzinho, meio quentinho assim. Essa noite, depois que o aparelho voou, nós nos olhamos assim entre os 3 amigos e nos despedimos e nos separamos. Até outro dia não nos vimos. Não voltou a falar disso? Não. Até agora. Só no começo do ano 2000, Hugo Lecaro voltou a falar de sua história. E então seu caso já não era o único. Outros acontecimentos estranhos eram narrados em Alto Rajuel. Para a maioria das pessoas, ver um OVNI é uma experiência única em sua vida. Por isso, chama a atenção encontrar nesta localidade pessoas que dizem ter chegado a se familiarizar com o fenômeno. Uma dessas pessoas é o agricultor Luiz Lobo. Fã de caçadas, costumava percorrer os morros da região junto a um grupo de amigos, procurando coelhos e lebres. Chegavam mais ou menos às 10 da noite e ficavam até o amanhecer do dia seguinte. Onde estavam aqui?
Aqui onde estávamos sob o sol, dava para ver até Alto Rahuel e a ponta de Santa Rita atrás deste morro. Tive uns 4 avistamentos. Até agora, tanto Luiz Lobos como seu pai negavam-se a comentar publicamente sua versão do que ocorreu uma noite há 15 anos. Uma noite saímos para caçar. Fui buscar meu amigo aí, onde estivemos agora, e fomos por esse caminho, onde estão estas árvores. E ao chegar na metade, íamos nessa direção. Então meu amigo disse: de onde sai a lua? E a lua geralmente cheia sai da colina para aqui, e isto vinha desde lá, e nós ali. Então, ele me disse: olhe à sua esquerda, e me fez olhar para lá, e dali vinha um disco, assim como o sol quando está se pondo, assim, que me pôs o foco sobre minha cabeça. Então, onde olhava, sempre iluminava para cima. Penso que isso chamou a atenção dos chefes e veio rapidamente para cima de nós. E ficou como a altura de uma casa de 6 por 6, grande, acima de nós. E ficou não sei quanto, meio minuto, segundos, não sei quanto foi que meu pai, nós 3 nos deitamos e nos jogamos aqui, entre o milharal para dentro, e ficamos ali. E por que teve medo? Porque nunca tinha visto, porque isso veio para cima de nós e nos mantivemos virados para baixo um tempo. Cheguei em casa, liguei o rádio e deram as mesmas notícias que dão às 11. Parece, ou às 12. E disseram que tinham visto um objeto voador em Huleu e Rahuel. Achamos que vinha de Huleu para cá. Huleu para Rinaeu, não sei, mas foi visto em 3 lados. Muita gente ri disso? Claro. Enquanto não lhes acontecer, está tudo bem. Mas eu vi quando... Claro, meu pai tampouco. Quando dizem, vi isso. Daniel Toro, 39 anos, guarda de segurança de uma empresa da região, assegura ter visto um OVNI de características similares em 28 de setembro de 1999. Isto é 14 anos depois da experiência narrada pelos caçadores de coelhos. E por um momento eu ia caminhando e disse: estranho. Eu disse: por que a lua está sempre deste lado? E eu vi isso do outro lado. E aí eu disse, e olhei, e percebi que seria um objeto, eu não sei o que. Alguma massa de algo, não sei. E qual era o tamanho? Olhe, se a distância, eu mais ou menos cheguei à conclusão de uns 20 ou 30 metros de diâmetro. Como era um círculo, um raio de mais ou menos 30 metros de distância, calculei. Outro OVNI em formato de disco é descrito em seu testemunho por Eulogio Castillo, trabalhador de uma das vinhas da região. Era um objeto preto, assim como a lua, por assim dizer, porém preto, e rodeado por umas nuvens brancas e, digamos, a dimensão da nuvem era bastante grande. Você também viu o objeto? Sim. Como era? Era um círculo preto e ao redor como uma capa de nuvens. Viam-se luzes? Não. Não, nada. O objeto era totalmente preto. Onde estavam parados? Meu pai estava lá dentro, eu estava aqui com uma colega e minha colega me disse para olhar para lá. E olhei, e aí vejo o objeto, e aí chamei meu pai e ele saiu com meu irmão. Um dos casos mais recentes do lugar é o de Ricardo Ivan Munhoz, guarda de segurança numa das vinhas locais, que toda semana tem pelo menos 2 turnos à noite.
No momento da entrevista, fazia quase um ano que morava em Alto Rahuel e, nesse lapso, diz já ter visto suficientes fenômenos fora do comum. Declara-se completamente certo de que não se trata de aviões, satélites, nem fenômenos atmosféricos. O que eu vi foi uma coisa como um tronco invertido que se escondeu por aquela parte no último morro. Seguindo a curvatura da Terra, desceu de repente, como uma das luzes brancas e de repente celestes. E aí desapareceu, e o outro que vi foi desse lado, aí pelo meio dos dois montes, das duas pontas. E era como um disco, um prato fundo invertido, grande. Isso é tudo. Esse desprendia mais luzes de cor laranja, laranja e verde. E qual era o tamanho? Olha, pela distância, mais ou menos um diâmetro de uns 40 metros seria. Estava muito alto, mas sempre descendo, sempre descendo. Se esconde geralmente atrás. Ali atrás desses morros deve haver algo. O senhor acha que os dois objetos que viu eram realmente OVNIs? Sim, porque temos aqui a passagem dos aviões, mas passam por aqui atrás. Então eu normalmente, meu posto de observação é este poste, desta ponte. E aqui eu olho todo o panorama que tenho. Passa algum satélite normalmente, mas estão muito altos, vêm-se muito pequenos. Então isso não está de acordo com a distância e o diâmetro dos outros veículos que passam. Tantos testemunhos de avistamentos reiterados ao longo de décadas formavam um desafio, porque à primeira vista não há maneira de entender sua origem. Mas, procurando possíveis explicações, centramos nossa atenção nas numerosas torres da rede elétrica da subestação Alto Rahuel, que dominam a paisagem. Baseados em teorias de especialistas chilenos e estrangeiros, quisemos explorar uma hipótese, utilizada às vezes para explicar os avistamentos de objetos voadores não identificados, e que a rede de alta tensão pode gerar grandes campos eletromagnéticos. Estes campos, ao incidir sobre as pessoas, provocam alucinações. E de acordo com essa hipótese, os OVNIs de Alto Rahuel não seriam mais que alucinações coletivas. Pedimos a Raul Zamorano, engenheiro elétrico da Universidade do Chile, que, equipado com um aparelho especial chamado Test Meter, medisse a quantidade de energia eletromagnética acumulada na cidade. Dessa maneira, poderíamos avaliar seus efeitos sobre os habitantes de Alto Rahuel. Nesta zona, neste momento, temos um campo magnético baixíssimo. Por exemplo, em frente a um forno de micro-ondas, perto de um forno de micro-ondas, o campo é 10 vezes mais alto do que estamos vendo aqui. Aqui se nota um leve aumento do campo magnético, mas é leve em todo caso. Mas não vejo por quê, porque não há linhas de alta tensão aqui na região. Os vizinhos destas torres de alta tensão de Quinta Romã e Cerro Nave estão em pé de guerra. Não posso afirmar com 100% de certeza que isto faz mal à saúde, mas eles também não o podem fazer e esses estudos assinalam que temos de continuar. Desde o final dos anos 90, autoridades municipais e parlamentares, como o Dr. Guido Girardi, têm expressado sua preocupação com as consequências que poderia acarretar aos cidadãos essa proximidade com as torres de alta tensão. Por isso, uma equipe do programa convidou o deputado Girardi a Alto Rahuel, com a finalidade de observar este risco no próprio terreno.
Em Santiago há vários circuitos de alta tensão e as pessoas vivem literalmente sob os campos eletromagnéticos. E aqui, certamente, a população de Alto Rajuel, se está muito perto, terá influência direta, ou se não, terá outro tipo de influência. Estamos a apenas 2 quilômetros da cidade. O senhor acha que esta subestação, com a quantidade de energia que está gerando, pode chegar a afetar as pessoas que estão na cidade de Alto Rajuel? Não acho possível. Com respeito ao aspecto nocivo que tenham sobre o efeito do campo eletromagnético na população, não deveria haver nenhum. Realizadas medições na cidade, nas imediações, ficou claro que a quantidade de energia eletromagnética está dentro de níveis normais. E ao menos essa hipótese de alucinações pode ser descartada. O Dr. Girardi tem um ponto de vista sobre o fenômeno OVNI. Eu acho que não. Que nós temos de viver em nosso olhar, nossa consciência, nosso espírito um pouco a estes novos fenômenos e entender que estes campos eletromagnéticos podem nos afetar, que podem haver fenômenos desconhecidos, que podem haver formas de inteligência que não se sustentam em uma estrutura biológica, células. Em um organismo podem haver formas de inteligência que inclusive podem ter estrutura energética. A teoria do Dr. Girardi sobre outras realidades está aparentada com as do livro Atlas do Inexplicável, de Carl Schucker. De acordo com este, os primeiros OVNIs da Era Moderna, os avistados em 1947, seriam organismos vivos do estilo de medusas gigantes do espaço. Os seres humanos não veem todas as coisas que acontecem. De fato, nós estamos rodeados de pequenas bactérias, vírus que convivem conosco e não os vemos. E que não os ver não quer dizer que não existam. Nós não temos que negar a possibilidade de que existem pessoas que tenham a capacidade de perceber fenômenos que outros não possam perceber, sejam matéria, de fenômenos auditivos, fenômenos visuais. Tem gente que talvez tenha o dom de ver mais que outros, ou perceber mais, ou intuir mais. Tentando descobrir se existia algo, além da energia elétrica, que pudesse explicar a abundância de avistamentos de OVNIs em Alto Rajuel, procuramos alguém que acreditasse ter encontrado uma resposta. E encontramos um empresário agrícola que diz ter tido um encontro próximo do 3º grau. Esta é a denominação que se dá quando se diz ter divisado seres pretensamente alienígenas dentro ou perto de um OVNI. Conforme ele, teria tido contato com entidades extraterrestres e estes seres teriam lhe pedido como amostra animais vivos da Terra. Seu testemunho nos abriu as portas ao que os ufólogos chamam de colheita biológica ou colheita de genes. Então, eu me aproximo assim, me viro e me encontro com um ser, uma pessoa ao lado. Estamos apresentando Infinito OVNI. Infinito OVNI. Investigando os avistamentos de Alto Rajuel, na comunidade de Ruin, encontramos uma testemunha que abriu nossa pesquisa a um dos aspectos mais enigmáticos da ufologia: o desaparecimento de animais. Para muitos ufólogos, isto explicaria a abundância de avistamentos de OVNIs em zonas agrícolas, o que coincidiria com o caso de Marco Antônio de la Quadra. Marco Antônio de la Quadra é um empresário e construtor civil que teve uma das maiores criações de coelhos aqui nesta região de Alto Rajuel. No ano de 1977, ele diz ter vivido uma experiência absolutamente fora do comum.
e ter sido testemunha da aparição de um OVNI. Hoje, residindo em Curaçao, aceitou voltar a esta terra, percorrê-la com uma equipe nossa e nos dar seu testemunho. A história que levou este empresário agrícola, hoje com 72 anos, a dar de presente 4 coelhos arminhos a um ser pretensamente extraterrestre, começou aqui, em sua criação de 5.000 metros quadrados, em torno das 9 da noite, em 17 de agosto de 1977. A casa era igual ao que se vê agora. Então, eu cheguei e minha família tinha ido morar em Santiago por causa dos estudos das crianças. Cheguei de noite, perto das 9 horas. Este é um pátio de estacionamento. Já era grande e agora parece imenso. Entrei na casa e quando estava chegando ao segundo andar, senti um zumbido estranho. Então desci, vim por aqui. Aqui haviam árvores densas, laranjeiras especialmente. Então vim para aqui. E o OVNI tinha de ter estado estacionado, digamos, do outro lado desta cerca viva que tem aqui do outro lado. Me aproximo e vejo esta coisa que era um edifício. Era um globo imenso, gigantesco. Então, me aproximo assim, me viro e me encontro com um ser, com uma pessoa. Uma pessoa de 1,80 m ou pouco mais de altura, mais ou menos 40 anos, de acordo com a noção que a gente tem, de tipo ruivo, mas não claro, ruivo bronzeado, vestido com uma roupa de tecido branco, fechada no pescoço. Era inteiriça desse tecido, as luvas, uma espécie de búzio, os sapatos, era tudo branco, parecendo uma só peça, sem escafandros, sem nada. Embora durante o século XX a maioria das testemunhas tenha descrito os presumíveis alienígenas como seres de estatura baixa, cinzas e de olhos oblíquos, em casos mais recentes, prefere-se uma tendência diferente. Testemunhos, tanto no Chile como no estrangeiro, tendem a se referir agora a seres de aspecto nórdico, muito altos, louros, em muitos casos com corpos luminosos e dotados de poderes telepáticos. Os ufólogos referem-se a eles como os nórdicos. E ao longo de décadas, deram-lhe inclusive nome e sobrenome a um deles: Asthar Sheran. Asthar Sheran seria uma espécie de líder, comandando uma frota de naves espaciais que estaria em órbita perto da Terra. Em seu relato, o empresário Marco Antônio Della Quadra descreve o encontro com um ser de aspecto nórdico e acredita que havia outros similares a bordo do OVNI que teria sobrevoado sua propriedade. Primeiro está de pé, com os braços abertos, as mãos para a frente, de maneira amigável. Então conversamos, tivemos algum intercâmbio de ideias e das razões por que eles andavam em expedições científicas. Vim procurar animais.
me pediram que eles trouxessem uns coelhos. Então fui à criação do outro lado da casa. E os trouxe numa jaula, e então me disseram que colocasse a jaula perto da nave, quase embaixo. Trouxe os coelhos? 2 machos e 2 fêmeas. Entregou os 4? Os 4. Coloquei-os na jaula, e aí os 4 saíram. Me disseram que me virasse e que não olhasse. Que não olhasse. Antes que sentisse de novo o zumbido. Era mais tênue. Então coloquei a jaula aí, me indicou que me retirasse, e então apareceu uma espécie de névoa, uma neblina, e não deixava ver o que havia embaixo dela. E depois, quando a nave saiu, não havia nada. A jaula estava vazia no chão. O senhor não tinha voltado aqui desde que partiu. Em que ano foi isso, seu Marco? Em 78, em março de 78. O que sente em voltar? Emoção. Por quê? Por quê? Era meu pequeno império. De maneira que um empresário, dono do que ele chamava um império agrícola, doa 4 finos coelhos a um ser totalmente desconhecido. Depois, os animais, o ser estranho e seu OVNI desaparecem. Trata-se de ficção no estilo das produções para televisão, como o Arquivo X? A série não existia na época em que Marco Antônio Della Quadra situa sua estranha história, mas só temos conhecimento dela agora. Desde o final dos anos 60, são registrados nos Estados Unidos denúncias sobre estranhos roubos ou mutilações de animais, principalmente vacas, que os ufólogos, por suas características, relacionam com o fenômeno OVNI. Já conhecemos o caso de Marco Antônio Della Quadra e seus coelhos? Pois bem, aprofundando nossa investigação, chegamos à Constitución e ao estranho caso da morte de umas galinhas, a cujo respeito existe um testemunho em vídeo. Como pode-se ver, esse assunto é impressionante. Na realidade, podemos comprovar visualmente que não tem sangue. Está totalmente como queimado o couro desta galinha. É um caso estranho, muito estranho. Em Constitución, encontramos novos antecedentes que relacionariam os objetos voadores não identificados com estas mutilações de animais. Durante o segundo semestre de 1996, foram relatados vários avistamentos de OVNIs na 7ª região. Vizinhos de Vichuquén e Constitución viram-se afetados pela morte de suas aves de curral. E em Curicó, uma centena de galinhas morreu da noite para o dia. Este é Marino Magallanes, ufólogo da 7ª região, membro de uma organização ufológica chamada Centro de Investigações Extraterrestres, CIET. Já faz quase 50 anos que estou metido com assuntos de ufologia e sempre dou prioridade aos casos chilenos, principalmente se são desta 7ª região ou da 8ª.
Em 8 de setembro de 1996, Magallanes chegou até a casa de seu vizinho Erasmo Cordeiro, em Constitución. Por aqueles dias, conforme recorda, falava-se de avistamentos de OVNIs. E Cordeiro tinha denunciado o desaparecimento e mutilação de algumas galinhas. Quantas galinhas calcula que tinha no galinheiro? Tinha ao redor de 20, 18 ou 20 por aí. E quantas desapareceram? 3. E um galo. Se esqueceu de dar comida cedo para as galinhas, acordou pelas 10 e quando foi às 11 tinha umas galinhas mortas dentro. E as galinhas estavam praticamente como pré-cozidas, como se as tivessem colocado um bom tempo na água quente. Aqui em Constitución, as galinhas estão morrendo como na Zona Norte. As galinhas estão totalmente secas, não tem carne. O couro sai com toda a facilidade do corpo das galinhas. O senhor ontem não percebeu nada de anormal? Nada, tudo normal. Nenhuma luz que sobrevoasse Constitución, seu bairro, sua casa? Também não. Quando gravei isso já eram aproximadamente 14 horas. E a temperatura que tinha era superior à nossa temperatura, digamos 36 graus mais ou menos. Embora seja certo que a pena estava mais firme, o couro saía sem maior esforço. Começaram a se desmanchar, inclusive como se estivessem cozidas ou trinchadas. Mas o que nos chamou mais a atenção foi, nas 3 aves, foi um orifício de 3 centímetros que tinham na parte da rabadilha, onde termina o peito, sempre colado no espinhaço. Um orifício de uns 2,5 a 3 centímetros, ligeiramente arroxeado, por onde se tinha sugado o sangue. Porque não tem sangue nem no couro, nem na nuca, nem nas partes internas, nem em nenhum pedaço ao qual tenhamos tido acesso, porque o couro se desprende praticamente sem esforço algum. Fiquei no ar. Não sei o que aconteceu. Mas, para que entre um predador, é preciso que primeiro abra o cadeado do galinheiro. O galinheiro tinha uns 4 por 6 metros, mais ou menos. Porque nenhum predador vai fazer isso. Desde os anos 70, foram registrados em Porto Rico rumores sobre a existência de uma curiosa criatura, a qual chamam de chupacabras, e que seria culpada desses ataques. Conhecido também como chotacabras. A crença sobre suas aparições se estende a países como México, Brasil e inclusive o Chile. É um animal muito estranho que tem garras e dizem que tem cara de ser humano e que chupa sangue. Durante o primeiro semestre de 2000, a repentina morte de ovelhas, galinhas e gansos em Calama, Juín, São Vicente, Tucapel, Los Angeles, Concepción e Angol deu origem a uma série de denúncias sobre supostos ataques de chupacabras. Ao menos 3 pessoas testemunharam tê-lo visto, e alguns deles, inclusive, deram seu retrato falado. Passada a psicose inicial, e depois de longas vigílias e pesquisas organizadas por agricultores, soldados e efetivos de investigação, o chupacabras desapareceu. Para os veterinários do Serviço Agrícola e Bovino que investigaram o terreno, a resposta era clara. Os autores eram cachorros vadios que atacavam em grupos. Em todo caso, os ataques a galinhas registrados na 7ª região nunca foram associados diretamente com os chupacabras, mas sim com os avistamentos de OVNIs. Marino Magallanes ainda lembra os casos proclamados na região durante aqueles dias. Por exemplo, um que passou sobre a antena da rádio Oleares e queimou todos os sistemas de segurança que tinham. Tanto é assim que estiveram uma semana transmitindo diretamente da própria antena, não da rádio, lá embaixo. Inclusive, houve uma nuvem que tinha mais de uma quadra que pousou sobre o estádio de Constitución. E há testemunhas disso. Isso foi de noite, tipo 11h30 ou meia-noite, e as luzes do estádio não estavam acesas essa hora. Não havia jogo, nada. E a nuvem andou, passou sobre a antena, e depois passou sobre Maromínia, e depois se perdeu no mar. Para aprofundar o assunto, viajamos aos Estados Unidos
e conhecemos a investigadora que mais antecedentes e teorias tem sobre estes casos. Estamos apresentando Infinito OVNI. O caso do empresário Marco Antônio de la Quadra, em Alto Raúl, e a mutilação das galinhas na 7ª região, orientaram nosso trabalho até os Estados Unidos, onde se relataram muitos casos semelhantes. Viajamos até os subúrbios de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, onde nos esperava a investigadora que mais informações tinha compilado sobre os casos de mutilações e sequestros de animais atribuídos a OVNIs. Conforme suas indagações, embora os 85% das mortes afetem o gado, também há notícias sobre mutilações de pássaros, cervos, alces, coelhos e galinhas. Linda Moulton Hall é produtora e documentarista de televisão, ganhadora de vários prêmios pelo seu trabalho, inclusive o cobiçado Emmy. É autora do livro Panorama de Outras Realidades e dos vídeos Estranha Colheita e Colheita Extraterrestre. Em 1979, foi até o Colorado para investigar uma misteriosa morte de animais, onde os boiadeiros da zona tinham oferecido uma recompensa de $350 mil para encontrar os culpados. Quando produzi meu documentário, estava sentada em frente a Lúcio Gota, que trabalhava para o escritório do promotor, e lhe fiz a mesma pergunta que tinha feito a todos os oficiais de polícia em todas as cidades. Quem ou o que o senhor pensa que está matando e mutilando estes animais? E por quê? Para minha surpresa, essa noite, com as câmeras gravando, ele me olhou e me disse: bem, para dizer a verdade, a conclusão a que eu e outros investigadores chegamos é que os causadores disto são criaturas que não são deste planeta. Linda Hall está convencida que existe um esquema governamental em seu país destinado a encobrir evidências relacionadas com alienígenas e mutilações de animais durante os últimos 50 anos. Sua fonte para afirmar isso é de um importante funcionário da inteligência militar, Philip Corso, o autor do livro Roswell, O Dia Depois. E essas são suas palavras, as palavras do tenente-coronel Philip Corso. Com décadas de trabalho para o governo dos Estados Unidos no Exército, quem antes de morrer disse que estes documentos utilizaram o termo entidades biológicas extraterrestres para se referir aos responsáveis da matança e mutilação de animais em nível mundial. Isso foi em meados dos anos 50. Linda Hall conta que, no caso de animais como as vacas, os veterinários que viram os restos no terreno não quiseram aparecer para as câmeras, porque simplesmente não tinham maneira de explicar os cortes perfeitos em torno do coração. Embora se tratasse de mortes recentes, não havia nenhum rastro de sangue e, em outros casos, o tecido se encontrava calcinado. Em alguns casos, as pessoas têm visto os animais subir pela luz, em outras, os viram descer pelo feixe de luz. Um vaqueiro em Oregon viu que objetos brilhantes de formato redondo deixavam cair animais através das árvores numa área remota de Sand Springs, Oregon. E ao se aproximar para ver o que era, que acabava de cair, se encontrava com animais aos que faltava uma orelha, um olho, a língua ou tinha o tecido da queixada extirpado. Os genitais extirpados e com o reto extirpado, que haviam sido jogados desde estes objetos redondos e brilhantes no céu. Os veterinários também descobriram extirpações cirúrgicas de órgãos, tais como a traqueia e o esôfago desta vaca de Nebraska.
Outros órgãos internos extirpados incluem o coração, os pulmões, bexiga, vagina e pênis. As histórias sobre mortes estranhas de animais começaram nos anos 60. O Laboratório de Diagnóstico do Estado do Oregon concluiu que esta borda dentada exibe uma incisão induzida pelo calor. Este é um tecido que data de 1993, de um vitelo macho encontrado em Crosby, Alabama. Eu tenho só uma última pergunta. A senhora, o que acha que está acontecendo e por que o estão fazendo? Eu realizei 3 documentários, um programa para a televisão e escrevi 3 livros numa tentativa de dividir com o público meus esforços como jornalista investigadora. Não só em busca do que está acontecendo com os animais, mas também o que está acontecendo com a flora, os seres humanos, que aparentemente se relaciona, segundo o que disseram os militares, com uma inteligência não humana. A melhor explicação possível que posso dar é a colheita de material genético. Com que propósito o estariam fazendo para reproduzi-lo sob certas condições em algum outro lugar? Sua teoria é tão boa quanto a minha. Não conheço ninguém que saiba com certeza onde está indo todo este tecido e fluidos animais e por quê. Não sei de ninguém que saiba. No Chile, o empresário agrícola Marco Antônio de la Quadra tem, baseado em sua experiência pessoal, uma teoria para explicar o desaparecimento de animais. Essa teoria vai mais além da colheita genética e aponta o repovoamento de planetas decadentes ou moribundos. Não fui eleito como pessoa, mas fui eleito certamente porque tinham encontrado o que procuravam. O que procuravam? Neste caso, o coelho. Em outros casos, vacas. Em outros casos, cavalos. Em outros casos, outros animais. O que mais me impressionou foi quando me disseram que iam vir buscar peixes. Peixes. Porque tinham água. Disseram por que pegavam estes animais? Sim, tinham que recuperar suas águas mortas. E não explicaram por que queriam os coelhos? Em absoluto, para repovoar, não tem outro objetivo. Estamos apresentando Infinito OVNI. Voltamos a apresentar Infinito OVNI. Se nos Estados Unidos são as zonas agrícolas as que concentram as denúncias sobre mutilações de animais, que Linda Hall atribui a uma colheita de material genético feita por seres de outro planeta, poderia esta teoria explicar para os ufólogos os avistamentos de OVNIs em Alto Rahuel e Constitución? Visitamos em Santiago o geógrafo e ufólogo Pedro Munhoz, que tem se dedicado a investigar as eventuais rotas dos OVNIs, tratando de identificar padrões de conduta. Para ele, Alto Rahuel seria uma nova zona quente. Isto é, o nome que se dá ao lugar onde se concentram muitas denúncias de avistamentos. Temos o caso de Alto Rahuel, do qual estamos conversando, onde parece existir também essas condições históricas, e isso transforma numa zona quente. Além disso, é uma zona quente que estamos descobrindo. Está perto de Santiago. Estamos tão perto de Santiago que não acreditamos estar na zona quente. Temos que estabelecer a zona de Alto Rahuel pelas fotografias aéreas que temos aqui. Nesse sentido, pode-se dizer que existe uma macro-rota de OVNIs.
Eu sempre defino as rotas OVNI como pequenas linhas, rotas de OVNIs individuais. Eu poderia dizer que, na realidade, há faixas de zonas quentes. Marino Magallanes pensa que na 7ª região também existe um corredor ou passagem de OVNIs. É um corredor, de fato, que está entre Digo, pelo norte, e Champo, pelo sul. É um corredor de mais ou menos 120, 130 quilômetros. Penso que se dirigem até a Argentina e passam sobre as plantas termoelétricas. E ao passar pelas plantas termoelétricas, tem produzido cortes de luz que até agora não se explicaram. Essas são coisas normais, isso é o que dizem os engenheiros. Eu estive no Colorado, onde o diretor e os professores da escola de Colorado têm visto grande quantidade de OVNIs. Chamam-nos de robóvnis ali porque estão sobre os cabos de luz e eles roubam luz. Vocês acreditam em vida extraterrestre? Eu sim. Eu não acredito nisso, mas que eu vi isso, eu vi. Não podemos ser os únicos. O universo é tão grande. Não podemos ser os únicos. Suponho que não estamos sós. Devem haver outras pessoas, outros seres vivos no universo. Olha, eu sou um pouco agnóstico, me custa crer nas coisas. Mas foi a primeira vez que tive, digamos, um contato tão direto. Depois do que lhe aconteceu, acredita agora em OVNIs? Não, não acredito. Existem. Nossa investigação chega ao seu fim por enquanto. Pudemos apreciar que em certas zonas agrícolas do país, há pessoas que pensam ter uma relação entre as informações sobre avistamentos de OVNIs e o desaparecimento e morte de animais. Uma teoria a mais para a análise e estudo dos ufólogos chilenos e estrangeiros. Enquanto não encontramos uma explicação racional para alguns dos fenômenos que mostramos, e ante a tentação que muitos sentirão de atribuir a presença de seres inteligentes, mas extraterrestres, não deixa de ser inquietante que eles estivessem repetindo conosco condutas e atitudes que o ser humano teve diante de culturas desconhecidas, continentes inteiros às vezes, extraindo amostras para experiências, até o dia de hoje com animais, e em períodos obscuros de nossa história, inclusive com seres humanos. Si usted tiene información útil para nuestra